Eu já trouxe aqui pra vocês umas semanas atrás um vídeo sobre os personagens mais indestrutíveis da Marvel, e nada mais justo do que fazer um da DC também, né? A DC conta com ainda mais personagens que a Marvel, mas vou manter o mesmo número que a Marvel para ser justo. Mas caso vocês queiram, eu posso trazer uma parte 2 ou 3 dos vídeos com o maior prazer. Mas o vídeo de hoje começa com um dos mais famosos da editora, que é o Superman. Apesar de ser um exemplo de poder, o Superman não é um personagem que conta com um fator de cura super poderoso como muitos aqui da lista, mas a resistência dele compensa muito isso. Mas vamos começar pelo começo. Kal-El, como muitos de vocês devem saber, é um kryptoniano e graças a isso ele fica extremamente poderoso à medida que fica embaixo de um sol amarelo. Quanto mais radiação solar ele absorve, mais poderoso ele fica e também mais resistente, apesar de também contar com algumas boas fraquezas. Caso algum dos seus inimigos não tenham em mãos kryptonita, sol vermelho ou capacidade de usar magia, vou ter que encarar um personagem que aguenta coisas como ser lançado da Terra até Netuno em segundos e levantar sem grandes problemas, sobrevive à onda de choque de um planeta explodindo e também aguenta de boas os raios ômega do Darkseid. E eu falei sobre a kryptonita e o sol vermelho, mas o Superman também tem alguns feitos de resistência a essas coisas. Magia realmente costuma ser um problema ao personagem, mas ele, por exemplo, já aguentou uma surra de uma armadura do Lex embaixo de um sol vermelho, ou seja, com o mínimo dos seus poderes. E também existem cenas do Superman usando toda a força de vontade para superar os efeitos da kryptonita, apesar de raros, mas existem. Então, apesar de não contar com super regeneração, ele tem que entrar aqui na lista. Afinal, nem deuses e criaturas que batem nos deuses finalizam o Superman com facilidade. Mas indo para o segundo personagem da lista, eu coloquei um que vai surpreender muita gente, que é o Homem Borracha. Patrick O'Brien é um especialista em arrombamento de cofres e antigo líder de uma gangue. Durante um assalto noturno, ele e seus parceiros foram surpreendidos por um vigia, onde tentaram fugir para não serem presos. Na fuga, O'Brien foi baleado no ombro e acidentalmente caiu em um tanque de produtos químicos desconhecidos, e os seus amigos acabaram abandonando. No fim, ele conseguiu escapar e desmaiou por conta dos ferimentos e exposição aos produtos químicos, mas felizmente foi encontrado por monges de um mosteiro próximo. Durante sua recuperação, ele descobriu que os produtos químicos haviam alterado seu corpo, concedendo a capacidade de se esticar e moldar o seu corpo de qualquer forma imaginável. E graças ao seu tempo no mosteiro, ele também acabou refletindo acerca da sua vida e decidiu encerrar a sua carreira criminosa. E por conta da sua nova forma física, o Homem Borracha é aparentemente imortal, extremamente resistente e imune à maioria das formas de dano. Ele pode sobreviver sem problemas à pressão do fundo do oceano, já se curou rapidamente após ser congelado e destruído, já se reformou após ser derretido e por aí vai. Há momentos mais absurdos onde ele foi transformado em pedaços e ficou no fundo do oceano por 1000 anos, mas depois voltou como se nada tivesse acontecido. O mesmo já disse que não pode morrer de forma alguma, mas isso parece muito mais uma citação exagerada do que qualquer outra coisa. Mas só por tudo isso que eu acabei de mencionar pra vocês, ele merece sim entrar aqui na lista de hoje. Continuando, em terceiro, eu coloquei o Monstro do Pântano. Esse que é um personagem muito conhecido pela sua versatilidade e regeneração, mas ele é muito mais do que isso, como vamos ver. Alec Holland estava trabalhando em uma fórmula biorrestaurativa nos pântanos da Louisiana, destinada a promover o crescimento vegetal em desertos. Mas ele foi alvo de um grupo criminoso que queria a fórmula para seus próprios desejos. Alec se recusou a entregar e uma bomba foi plantada no seu laboratório. A explosão cobriu o personagem com produtos químicos e em chamas, e ele foge para o pântano para poder se salvar. Lá, os produtos químicos combinados com a vegetação do pântano transformaram o personagem no Monstro do Pântano, uma criatura com poderes sobre-humanos e forte conexão com o mundo vegetal. E só para deixar claro, é impossível matá-lo fisicamente, afinal seu novo corpo nem mesmo possui órgãos, ele é totalmente feito de plantas e pode se reformar a partir de outras. Ele não precisa respirar, não precisa comer, não precisa nem mesmo da própria cabeça para continuar de pé. Mesmo se todo o seu corpo for obliterado, ele pode transferir a sua mente para a planta mais próxima e voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas fazer isso é bem difícil, já que além de ter uma super regeneração e transferência de consciência, ele é extremamente resistente. Mesmo sendo uma planta, ele pode pegar fogo de boa e já aguentou de frente a visão de calor do Superman sem desfazer o seu corpo. E como se isso não fosse bastante, quando o Anti-Monitor destruiu a maior parte da realidade, ele enviou a sua própria mente para um universo diferente e refez o seu corpo. Eu até poderia me aprofundar mais no personagem, só que eu já estou preparando um vídeo sobre as forças elementais da DC, então vamos para o próximo, que também está relacionado a isso, que é o Grundy. Cyrus Gold era um homem rico que viveu em Gotham City, mas em 1984 ele foi atacado, roubado e assassinado. Seu corpo foi jogado no pântano da Matança, nos arredores de Gotham, e após 50 anos, o corpo de Cyrus foi reanimado por forças misteriosas do pântano. Mas ele não voltou como humano, mas como um morto-vivo com força sobre-humana e quase indestrutível. Sua inteligência voltou bem limitada e ele adotou o nome de Solomon Grundy, inspirado em uma música infantil. Mas na verdade o Grundy renasceu por ter criado uma conexão com o Parlamento Cinza, inimigo natural do Verde. Grundy não pode ser morto definitivamente, mesmo que seja destruído ele voltará, muitas vezes com uma nova personalidade. Já foi indicado que talvez exista mais de um Grundy vagando pelo mundo, o que seria possível graças à natureza dos seus poderes, mas é bem provável e nunca foi confirmado isso. O personagem também é invulnerável a chamas, gás e raramente é vencido na base da força, só quando encontra seres como kryptonianos ou personagens do mesmo calibre. Quando o roteirista tá de muito bom humor, ele faz o Batman vencer só na base do soco também, mas isso aí não
não é muito frequente não. Mas enfim, deixando o preparo de lado, vamos para o quinto lugar da lista, que eu coloquei o Vandal Savage. Vandal é não só um dos muitos imortais da DC, como um dos mais antigos entre eles. Originalmente ele era chamado de Vendar, ele era um líder de uma tribo de homens das cavernas há cerca de 50 mil anos atrás. Em certa noite, ele foi buscar abrigo do frio e encontrou um meteorito que emanava uma energia misteriosa, dormindo próximo a ele e absorvendo a energia da rocha espacial, conseguindo a imortalidade no processo e um aumento considerável da sua inteligência. Ao longo dos milênios, Savage influenciou diversos eventos históricos, assumindo identidades como Khafre, Alexandre o Grande, Júlio César, Gengis Khan e Barba Negra. Graças à sua imortalidade, ele costuma enfrentar heróis que também possuem vidas prolongadas, como Homem Imortal, Gavião Negro e Mulher Gavião. Mas quando a sua imortalidade, o cara é tão antigo que ele estava na Terra mesmo antes das árvores surgirem. Ele pode sobreviver sem grandes problemas a uma reentrada orbital e uma colisão que cria uma cratera, sobrevive a múltiplas armas nucleares e recebe de peito aberto rajadas de energia de lanternas verdes e por aí vai. Mesmo em época que seu fator de cura estava enfraquecido, ele mal se importou com uma faca no seu coração. Então ele é só um pouquinho resistente, nada demais. Mas indo para o sexto, Fernus é um caso curioso, já que eu coloquei ele ao lado dos vilões aqui na lista do vídeo. Mas ele é uma personalidade maligna do Caçador de Marte. Essa contraparte surgiu quando Jon superou sua fraqueza ao fogo, desbloqueando memórias genéticas ancestrais e se transformando em uma versão mais poderosa e implacável de si mesmo. Os Marcianos ancestrais, conhecidos como Marcianos incandescentes, eram uma raça expansionista e extremamente poderosa. Por medo do que eles poderiam fazer no universo, os Guardiões do Universo manipularam a raça e dividiram elas em duas, os Marcianos verdes e os brancos. Além disso, implantaram neles uma vulnerabilidade ao fogo para ter certeza que eles não voltariam à sua forma original de jeito nenhum. Mas o Caçador de Marte usou toda a sua força de vontade para superar o seu medo ao fogo e acabou indo contra a programação ancestral dos Guardiões. Então agora temos um personagem que é tão forte quanto o Superman, tão rápido quanto um velocista, com super regeneração e sem nenhum tipo de fraqueza. O Caçador de Marte por si só já era insano. O personagem conseguiu sobreviver com apenas o seu braço ficando inteiro após uma batalha. Ele pode ser cortado em pedaços sem problemas, pode transformar o próprio DNA para ficar imune a vírus e as suas capacidades são bem maiores na sua forma de Fernus. Não é à toa que os heróis da Liga estavam passando um dobrado para conseguir encarar o personagem e só venceram porque o Jon voltou ao normal. E mesmo assim, a situação estava tão crítica que o Batman chamou o Homem Borracha, já que era o único que conseguia bater de frente fisicamente, também era indestrutível e imune à telepatia. Então era o único que conseguia dar conta ali por alguns momentos. Mas enfim, continuando, em sétimo eu coloquei o Flash Reverso. Eobard Thawne é um cientista do século 25 que idolatrava o Flash original, Barry Allen. Obcecado até demais na verdade, Thawne recriou o acidente e concedeu a Barry seus poderes, transformando a si mesmo em um velocista. Mas como ele era do futuro, ele acabou descobrindo que estava destinado a se tornar o maior inimigo do Flash e a sua admiração se transformou em ódio profundo, virando o Flash Reverso. Mais tarde ele chegou ao ápice do seu poder e criou a força de aceleração negativa, se tornando não só o principal portador, como também o principal gerador dessa força. Um dos poderes que ele adquiriu nessa brincadeira toda aí foi se tornar um paradoxo vivo, sendo incapaz de morrer graças às suas interações com a linha do tempo. Bom, sendo mais específico, durante o Flashpoint, Barry Allen viajou no tempo para impedir o assassinato da sua mãe, Nora Allen. Durante essa alteração temporal, Thawne estava correndo no tempo, o que o transformou em um paradoxo vivo, permitindo que ele existisse independentemente das mudanças na linha do tempo. Mas ele foi um pouco além disso e também se tornou imune a efeitos de casualidade. Então mesmo que ele morra por outros motivos que não envolvam alterações do tempo, ele continuará vivo. E existem dois exemplos muito bons disso nos quadrinhos, que a primeira é quando teve seu pescoço quebrado e retornou como se nada tivesse acontecido, e a segunda foi bem mais brutal, quando ele foi ao encontro do Dr. Manhattan, seguindo a energia do Bottom que ele tinha roubado do Batman. Ao se encontrar com a entidade, ele foi carbonizado e metade do seu corpo foi destruído. Ele apenas conseguiu dizer que havia visto Deus antes de morrer. Mas nem durou muito tempo não, e a HQ mostra um tempo depois ele voltando à vida graças a esse negócio de casualidade dele. Inclusive, pra quem acompanhava quadrinhos daquela época sabe que isso foi um pequeno mistério, já que não tinha sido revelado ainda que o Dr. Manhattan estava por trás de tudo. Mas todo mundo meio que já desconfiava que era ele por causa dos indícios, principalmente do Bottom, né? Mas indo para o oitavo, coloquei um que era indispensável aqui na lista, que é o Lobo. Bom, esse aqui é realmente insano. Para começar, ele faz parte de uma raça chamada de Kizarnianos, uma raça extremamente poderosa, pacífica e imortais. Isso até a chegada do Lobo, que não só era violento, como também dizimou toda a sua raça, com exceção da sua professora de matemática que ele teve quando era criança. Por fazer parte da raça dos Kizarnianos, Lobo conta com um fator de cura insanamente poderoso. Coisas como lutar com o esqueleto à mostra, voltar de poças de sangue e atirar no próprio cérebro não é nada pro personagem. Ele até foi nerfado. Antes dos 952, o Lobo tinha o poder de criar clones a partir do seu sangue, mas eu tenho certeza que o editorial da DC viu o quanto que isso era roubado e deixaram de lado. Mas é um poder que reapareceu em uma história de um universo alternativo pouco tempo atrás. Enfim, além da sua super regeneração, o personagem conquistou uma imortalidade quase que absoluta depois que foi para o paraíso. Na verdade, ele foi pro inferno e causou a maior confusão, onde foram obrigados a jogar a alma dele pro paraíso. Lá ele não só fez a mesma coisa, como as divindades se juntaram para lutar contra ele e o personagem venceu todas elas ao mesmo tempo. Isso fez com que ele fosse expulso do paraíso e todas as divindades, incluindo a morte,
morte, assinaram um contrato concordando em não reivindicar a alma do lobo. Então o personagem se tornou completamente imortal, a não ser que ele dedicara com alguma entidade que ataque e destrua a alma dele. E aí eu imagino que ele não volte, mas até então é uma suposição minha. Mas graças a essa sua nova forma de imortalidade, ele conseguiu um novo poder. Sempre que o seu corpo é completamente destruído, a sua alma pode possuir um corpo próximo e esse corpo vai se transformar no lobo. E eu não consigo pensar em um personagem melhor para finalizar o vídeo de hoje. Então se curtiu, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo, comenta qual o seu personagem favorito dessa lista e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e nem da DC. Valeu e até a próxima.